Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é, a gente vai ler mais um edital a respeito de vagas, né? A gente vai né, nessa relação de concurso público, ser concurseiro. A gente precisa estar sempre disposto a ler os editais, até porque é uma prática de humildade, né? E não, isso não é uma, um vício, né? Uma repetição. Isso aí é um aspecto humilde para a gente encontrar o nosso lugar nesse concurso, né? Então, às vezes, a gente precisa ler, reler. Ahn, eu sei que é chato, porque geralmente todos os editais eles têm um gênero textual, uma ordem, né, de ser disposto, né, os dados na organização que é, é admissível, né? Mas, querendo ou não, é uma prática importante da classe que nós a nos é submetido. E vamos lá, vamos ler mais um edital aqui. Nesse caso, eu sou tecnólogo em radiologia e os editais que eu leio são de concursos que admitem essa vaga, né? Vaga para esse agente, né? Então vamos lá, eu já separei aqui, ó, folhas para poder capturar, né, registrar as informações que me são mais importantes e já separei o, ahm, o arquivo aqui para ler, né? Esse é um arquivo da Universidade Federal de Minas Gerais. E vamos lá. Pró-Reitoria de Inovação, Gerência do Núcleo de Inovação Tecnológica. Extrato do termo aditivo, número do processo, espécie, primeiro termo aditivo, beleza. Da parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que celebra a Universidade Federal, Juiz de Fora. Prorrogação de vigência de parceria para valor do acréscimo de R$ 58.400. Ahn, Universidade Federal de Lavras. ahn, Universidade Federal de Lavras notifica. Decisão, beleza. Universidade Federal de Minas Gerais, edital número 911 de 10 de abril de 2025. Então ele foi publicado no dia 10 de abril de 2005, nós estamos no dia 14. Concurso público para o provimento de cargos do quadro de pessoal técnico administrativo em educação. A reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso das suas atribuições, nos termos das leis 7.853 de 24 de outubro de 1989. A gente pode pegar aqui, ó. Estabelece normas para promover a integração social e o apoio às pessoas com deficiência.
Principais objetivos de lei: instituir Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras com Deficiência. Número 8.200. Lei que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos autarquias e das fundações públicas federais. Estabelece um regime jurídico único conforme o previsto no artigo 39. Define servidor como pessoa legalmente investida em cargo público. Então, são essas leis de 11 de dezembro de 1990 e a lei número 11.091. ahn, Lei. Assembleia Legislativa reorganizou o reajuste os salários e os níveis de vencimento dos servidores públicos civis militares do Poder Executivo. Em 2005, a gente tem essa lei também. Muitas leis, né? Lei número. hum, Foi sancionada em 27 de dezembro de 2012 e instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtornos do Espectro Autismo. Então a gente tem essa lei também. Opa. Ah, Poxa, aqui tem várias leis. Não vou me atentar a todas elas. Beleza. Das disposições preliminares. Concurso público regido por este edital será realizado pela Comissão Permanente do Vestibular da UFMG, COPEV UFMG, que poderá solicitar a participação de outros setores da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai ter a banca da COPEV. COPEV. Beleza. Ahn, os documentos previstos neste edital deverão ser enviados pela internet via upload e carregamento de arquivos. O candidato deverá seguir as instruções contidas na página eletrônica do concurso. Então, provavelmente só tem a imagem aqui, ó. Conteúdo publicado em 14/4. Concurso técnico administrativo aqui, ó. Concurso publicado, período de inscrição. Então, é essa página aqui, não ainda não. Não, não é esse não. É esse mesmo. As inscrições ficarão disponíveis no período de 25 de abril até as 17 horas do dia 26 de maio. A gente tem praticamente um mês para fazer as inscrições. O período de solicitação de isenção de taxa de inscrição vai de 25 de abril até 7 de maio. Atenção, consulte o edital do concurso para verificar sobre a necessidade do envio de requerimento de algum outro documento em caso afirmativo. Esse aqui que é o site, né? Vamos salvar ele. Beleza. Salvamos a página. Voltamos aqui, ó. Aham. Beleza. 1.2 os documentos. 1.3. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá ler atentamente o edital. É o que a gente está fazendo.
com todas as demais informações que forem disponibilizadas na página eletrônica do concurso. A gente já foi lá. Integram o presente edital os seguintes anexos: cronograma do concurso, cargos disponíveis, distribuição das vagas, cargo horário, requisitos para o ingresso no cargo e descrição sumária das atividades inerentes aos cargos. Modelo de relatório médico para pessoa com deficiência, documento e exames necessários para admissão, modelo de autodeclaração étnico-racial, modelo de requerimento de inclusão de uso e modelo de relatório médico. Vamos pegar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Anexo 1, beleza, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 6, anexo 7, anexo... São esses anexos, né? Beleza. Vamos separar os que nos são pertinentes, né? Então, o cronograma do concurso é pertinente. Cargo disponível de distribuição de vagas é pertinente. Para pessoas com deficiência, isso aqui não é pertinente para nós. Documento e exames necessários para admissão é. Modelo de autodeclaração étnico-racial também não é. Modelo de requerimento para inclusão e uso do nome social também não é. Porque a gente já vai cortando algumas coisas. Modelo de relatório médico para solicitação de condições especiais para a realização das provas, os candidatos. Isso aqui também não é. Beleza. Então vamos lá. Para nós é o 1, o anexo 1, o 2, o 4 e o 7. E o 7. Não, o 7 não é não. Modelo de relatório. E o 4. Só isso. Este. Documentos e exames necessários para admissão. 4. Então, vamos lá. Vamos buscar. Os cargos específicos neste edital estão vinculados no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos, educação, de que trata a lei. A jornada de trabalho será no mínimo 6 e no máximo 8 horas diárias até o limite de 40 horas semanais, ressalvadas as jornadas previstas. O horário de trabalho será definido na União. Sob nenhuma hipótese, a UFMG renunciará ao direito de determinar o horário de trabalho do servidor nomeado. Aí, ó. Então, é o horário que eles determinarem. A negativa em atender essa determinação por parte do servidor será objeto de processo administrativo. As vagas para este concurso estão distribuídas por cargo, conforme o anexo 2 deste edital. Beleza. Das inscrições. A inscrição neste concurso implica automaticamente, por parte do candidato, pleno conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste edital. Beleza. Os dados coletados e as informações pessoais requeridas neste edital são previstos em leis e regulamentações específicas necessárias para a verificação e adequação desses dados, e a utilização indevida dessas informações estará sujeita às penalidades previstas em lei. Beleza. Os dados pessoais
sensíveis ou não, serão tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso, com a aplicação dos critérios e a avaliação. Com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção e com a divulgação do nome do candidato, seu número de inscrição e suas notas. Em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a administração pública, dos quais o candidato, seu representante legal não poderão alegar desconhecimento. A UFMG também poderá utilizar as informações pessoais para efeitos internos, tais como auditorias, análise de dados, entre outros, bem como para efeitos exteriores nas hipóteses e termos definidos pelo artigo 26, primeiro LGPD. Vamos ver isso aqui. Lei de Geração de Proteção de Dados. Proíbe o poder público de compartilhar dados pessoais com entidades privadas, exceto em determinadas situações. Beleza. Os dados pessoais dos candidatos serão armazenados em base de dados especiais, seguido por requisitos legais. Beleza. O candidato somente poderá concorrer a um único cargo. O candidato já inscrito poderá efetuar uma nova inscrição observando o prazo fixado no cronograma deste edital. Porém, um novo pagamento da taxa deverá ser efetuado, não havendo devolução do valor da taxa anteriormente paga. O candidato que efetuar a inscrição em mais de um cargo, seja pela efetivação do pagamento de uma nova taxa ou inscrição, ou no caso de ter sido contemplado com a isenção do pagamento da taxa inscrito, será inscrito somente naquele cargo com a inscrição efetivada com data e horário mais recente. Beleza. A última que vale. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, sob nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago. Beleza. No auto da inscrição, o candidato assume sobre as penas da lei, que tem ciência das instruções específicas deste concurso e que, caso aprovado, quando sua convocação deverá apresentar os documentos comprobatórios exigidos para respectivo cargo, sob pena de ser impedido de tomar posse. Tomara que a gente consiga, né? A inscrição será efetuada exclusivamente na página eletrônica no concurso. Então a gente vai fazer a inscrição na página no período fixado no cronograma deste edital, 25 de abril até 26 de maio. A UFMG não se responsabiliza pela solicitação de inscrições não recebidas no período fixado. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. As inscrições que não atenderem as normas dispostas neste edital serão canceladas. Para efetuar a inscrição neste concurso, o candidato deverá, no prazo fixado no cronograma deste edital, seguir obrigatoriamente essas instruções. Acessar a página eletrônica, primeira, até às 17 horas do último dia da inscrição. Preencher todos os campos e formulários de inscrição. Preencher no formulário de inscrição o campo destinado e a opção da modalidade da vaga. Gerar o boleto bancário para o pagamento da taxa. Providenciar o pagamento do boleto.
O valor da taxa de inscrição, de acordo com a classificação dos cargos, será de R$ 165 para o nível de classe E de R$ 110 para o nível de classe D. Então, a gente tem 110 para D e 165 para E. Valorzinho aqui bem, bem alto, né? Ah, a inscrição somente será efetiva após a confirmação do pagamento do boleto bancário. As inscrições somente. O candidato deverá acompanhar pela página eletrônica a conclusão da sua inscrição em até 3 dias úteis após a efetivação do pagamento do boleto bancário. Efetuada a inscrição após o pagamento da taxa ou concessão de sua isenção de dados cadastrais do candidato serão disponibilizados para consulta a conferência, sendo responsabilidade do candidato o acompanhamento da regularidade da sua inscrição na página eletrônica, caso de isenção. Caso tenha efetuado o pagamento do boleto dentro do prazo e verificado sua inscrição, e verificar que a sua inscrição não foi homologada, o candidato deve acessar a página eletrônica do concurso até a data estabelecida no cronograma deste edital e enviar no mesmo local fotocópia em forma de PDF do boleto quitado ou o boleto do comprovante original de pagamento ou de compensação bancária do valor. O boleto da taxa de inscrição com autenticação mecânica, o comprovante original de pagamento bancário ou compensação bancária que comprove o pagamento feito. Beleza. A UFMG não se responsabiliza pela inscrição não efetivada por um ou mais entre os motivos listados a seguir. Agendamento de pagamento sem devida efetivação, pagamento com cartão de crédito, depósito em conta, pagamento com cheque, pagamento via Pix, pagamento do boleto bancário efetivado depois do último dia previsto no cronograma deste edital. É vedada a transferência para terceiros do valor pago a título de taxa, assim como transferência da inscrição. Então a gente não pode transferir isso para outra pessoa. Não haverá devolução da taxa de inscrição. As listas preliminares e definitivas das inscrições homologadas serão divulgadas na data prevista. O comprovante definitivo de inscrição contendo horário, local e realização das provas, bem como informações relativas ao atendimento ou não das solicitações e condições especiais. Então vai ser tudo divulgado lá no site. O comprovante definitivo de inscrição deverá ser impresso e mantido em poder do candidato para ser apresentado no local da realização das provas, juntamente com o documento de identidade com foto. Então, imprimir o comprovante de inscrição. Ponto. Da isenção do pagamento da taxa de inscrição. Isso aqui eu não vou ler porque eu não preciso disso, né? Vou pagar. Somente será concedida a isenção por inscrição do candidato. Requisitos na lei. O candidato tal. Beleza. O resultado dos pedidos de isenção. Beleza. Da participação da pessoa com deficiência. Também não, mas tá aqui. Né? Beleza. Aqui, ó. Da solicitação de condições especiais para realizar a prova. Tá aqui. Também não há necessidade para mim. Do candidato autodeclarado negro. Tá aqui também. Pulamos essa parte.
Ah, agora sim, ó. Das provas. O concurso será realizado em etapa única com prova objetiva ou duas etapas com prova objetiva e prova prática teórica, conforme especificado no quadro. Os programas das provas objetivas e prática teórica e a sugestão bibliográfica serão publicados na página eletrônica do concurso na data fixada no cronograma deste edital. Beleza. Cargos: bibliotecário, engenheiro agrônomo, médico, produtor cultural. Vamos fazer prova objetiva. Técnico de laboratório, eletrotécnica, né? Técnico de laboratório de química, técnico em enfermagem, técnico em farmácia e técnico em radiologia. Opa, isso aqui é a minha. A gente vai ter prova prática e teórica. Então, prova prática e teórica. Né? O candidato fará a prova de acordo com o grau de escolaridade exigido para o cargo escolhido. A prova objetiva será composta de 35 questões de múltipla escolha e a prova prática teórica será composta de 15 questões de múltipla escolha com pontuação distribuída conforme o quadro 2 deste edital. A gente tem 35 e 15, né? 15 questões de múltipla escolha com pontuação distribuídas conforme. As provas objetivas e prática teórica terão caráter eliminatório e classificatório e serão constituídos de questões de diferentes assuntos conforme o quadro 2 deste edital. Quadro 2: distribuição de questões por assuntos e valores. Então vamos lá para os nossos estudos, né? Para a prova objetiva. Para ser aprovado pelo nosso objetivo, a gente vai fazer a de língua portuguesa, a de legislação e a prova de conhecimentos específicos de cada cargo, né? Conhecimentos específicos. Isso é a nossa prova objetiva. E aí a gente tem 11 questões de língua portuguesa, 4 de legislação e 20 de conhecimentos específicos. Somando assim, cada uma vai valerá um ponto. Pontuação mínima, a gente tem que tirar aqui no mínimo 18, né, para passar em 35 sobre 35, né? Primeiro desafio nosso. E aí no segundo é a prova teórica. Ela só vai ter conhecimentos específicos, né? Só conhecimentos específicos da nossa área. E valerá 15 pontos. Cada ponto desse vale 2, né? 15, cada um valendo 2, que vale 30 pontos. E o mínimo é 16 pontos. Ou seja, a gente tem que acertar no mínimo 8 questões. 8 de 15.
Beleza. Serão eliminados deste concurso os candidatos que obtiverem pontuação zero, não, zero em português, em conhecimentos específicos, não atingirem a pontuação mínima, não atingirem a pontuação mínima de 16. Então, provavelmente, se a gente for não admitido, é porque a gente tirou nota mínima, né? Tá, se nosso nome não estiver lá. Da realização das provas. Vamos lá. As provas serão realizadas na cidade de Belo Horizonte e Montes Claros, de acordo com o local em que os cargos estão sendo ofertados, conforme indicado no anexo deste edital. A prova objetiva e a prova prática teórica terão de duração 2 horas e 30 minutos cada, sendo que a prova objetiva será realizada no período da manhã e a prova prática para os cargos específicos conforme o quadro deste edital serão realizados no mesmo dia, no período da tarde, na data constante do cronograma deste edital. Os locais de realização e a confirmação da data e o horário serão informados no comprovante definitivo de inscrição. Beleza, então a gente tem prova de manhã e prova à tarde. São 2 horas e 30 minutos para cada. Caraca, que desafio, hein? Prova objetiva será realizada no período da manhã. Então essa aqui é a objetiva e essa é a prática. Bom, vamos ver. Serão fechados. Beleza. Locais 60. Vamos ver aqui. A prova objetiva será realizada no período. Depois de iniciadas as provas, haverá um período de 15 minutos de tolerância para a entrada de candidatos. Não, o candidato deverá chegar ao local de realização das provas com 60 minutos de antecedência do horário previsto para o início das provas, momento em que os portões dos prédios serão abertos. Depois de iniciadas as provas, haverá um período de 15 minutos de tolerância para a entrada de candidatos. Findo esse período, caso não haja determinação contrária, a COPEV ou FMG, que para tanto poderá levar em conta possíveis imprevistos, os portões dos prédios em que serão realizadas as provas serão fechados. Não será concedido tempo adicional para a realização das provas para o candidato que não estiver em seu assento no momento do início das provas. Para ter acesso ao prédio, o candidato deverá aportar o comprovante definitivo de inscrição e a versão do documento original de identidade indicado por ele no requerimento de inscrição. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que não apresentar documento de identidade na forma definida no item 7 deste edital. A gente precisa estar aportando o documento de identidade. Documento de identidade e comprovante. Beleza. O candidato que chegar ao local de realização das provas após o fechamento dos portões e após o período de tolerância descrito, terá vedada sua entrada no período, será impedido de fazer as provas. O candidato que não comparecer no dia, horário, local indicado no comprovante definitivo de inscrição será automaticamente eliminado do concurso. Em hipótese alguma, as provas serão aplicadas fora do local pré-determinado. A COPEV e o FMG não se responsabilizam por qualquer problema no trânsito ou congestionamento das vias. Não será considerado motivos decorrentes do problema gerado por fenômenos naturais, quaisquer outros motivos que impeçam a chegada do candidato. COPEV se reserva do direito dos seus critérios de atrasar o horário de início das provas do concurso.
A Copeva e o FMG se reserva do direito de alterar a data da realização das provas, a forma das provas ou os procedimentos relacionados à sua aplicação. Ou de cancelar o concurso por motivos fortuitos ou de força maior. Ela tem esses direitos. Durante a realização das provas, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. Após o início das provas, todos os candidatos deverão obrigatoriamente permanecer no local da aplicação das provas, obedecendo o período do sigilo pré-determinado pela Copeva-FMG por no mínimo 80 minutos, podendo a duração desse período ser ampliada a critério da coordenação do concurso. O término do período do sigilo não ocorrerá antes que todos os candidatos em todos os locais de prova do concurso tenham sido submetidos aos procedimentos de identificação descritos no subitem. O candidato que se negar a permanecer na sala de aplicação das provas até o fim do período de sigilo será automaticamente eliminado do concurso, devendo aguardar o término do período de sigilo no local a ser designado pela coordenação do período. Todos os candidatos serão submetidos a procedimentos de identificação civil mediante a verificação do documento de identidade, coleta de assinatura e das impressões digitais. O candidato que se negar a ter identificado terá sua prova anulada. Em consequência disso, será automaticamente eliminado do concurso. Após o processo de identificação, caso ainda restem dúvidas em relação à identificação, o candidato poderá ser fotografado, ficando a Copeva autorizada a fazê-lo. O candidato que, durante a realização das provas, tentar se comunicar com outro candidato, consultar livros, anotações impressas ou qualquer outro material, meios considerados fraudulentos, bem como prática de atos contra as normas e a disciplina, causando transtorno em outros candidatos ou equipe de aplicação, terá sua prova anulada e, em consequência disso, será automaticamente eliminado do concurso. Durante a realização das provas, o candidato que for encontrado de posse ou portando os mesmos que designado qualquer tipo de relógio, telefone celular ou bateria, pendrive, fone de ouvido, calculador, eletrônicos, informática de funcionamento, venha a emitir sinais sonoros durante as provas ou não terá sua prova anulada. Peraí, controle remoto, alarme de carro ou qualquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos ou de informática em funcionamento ou não terá sua prova anulada e, em consequência disso, será automaticamente eliminado do concurso. Também será eliminado o candidato cujo telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico venha emitir sinais sonoros durante as provas. Não será permitido ao candidato o porte de qualquer tipo de arma. Para a devida verificação desses casos, serão utilizados inclusive detectores de metais. O candidato, exceto aquele que comprovadamente for portador de marca-passo ou implante coclear, que se negar a ser submetido a essa verificação, terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso. Durante a realização das provas, o candidato deverá deixar as orelhas à amostra para permitir que os fiscais verifiquem a inexistência de pontos de escuta eletrônica nos seus ouvidos. Em caso de recusa baseado em alegação de convicção religiosa, será realizada uma inspeção em um local reservado do traje utilizado pelo candidato, que, após autorização da coordenação, poderá realizar sua prova. Na impossibilidade de atender o subitem anterior, o candidato deverá fazer a prova desprovido
de seu traje religioso em uma sala reservada. Poderá ser eliminado do concurso o candidato que incorrer em comportamento considerado inadequado, ofensivo ou que cause transtornos a outros candidatos ou a equipe de aplicação durante a realização das provas. O candidato deverá transcrever as respostas das provas para a respectiva folha de respostas, que será o único documento válido para o efeito de correção das provas. O preenchimento da folha de resposta das provas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas. Ah, no caderno de provas e na própria folha de respostas. Em nenhuma hipótese haverá a substituição de folhas de respostas das provas por erro de preenchimento. A folha de resposta das provas deverá ser preenchida dentro do tempo de duração das provas. Na correção da folha de resposta das provas, será atribuída a nota 0 a questões com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada com emendas ou qualquer tipo de rasura. Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala de realização de provas ao mesmo tempo. Não será permitido o candidato levar consigo o caderno de provas. As respostas dadas por ele poderão ser anotadas para posterior conferência na folha do caderno destinado a esse fim. No entanto, essa folha só poderá ser destacada do caderno de provas no momento em que cada candidato entregar as provas juntamente com as folhas de resposta. Não será oferecido atendimento especial ao candidato de dominância lateral esquerda canhoto. Não será permitido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos. A Coppev não se responsabilizará pela aquisição de fornecimento de medicamentos, sendo assim o candidato que faz uso regular ou estiver à época em uso temporário de algum medicamento deverá tomar providências quanto às respectivas aquisições e porte. Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais. Não, a realização das provas, assim sendo, a Coppev não se responsabiliza por perda ou extravio de qualquer objetos ou documentos pertencentes ao candidato durante a realização das provas. Não haverá segunda chamada para qualquer prova. As folhas de resposta das provas e os cadernos de provas do candidato tornam-se propriedades da Coppev, que lhes dará a devida destinação de acordo com a tabela básica de temporalidade e destinação do Conselho Nacional de Arquivos. Dos critérios de avaliação de classificação e da nota final. As provas serão corrigidas por meio eletrônico. O resultado da prova objetiva e da prova prática e teórica serão a soma dos pontos obtidos em todas as questões. Para cada questão acertada será atribuído 1 ponto para a prova objetiva e 2 pontos para a prova prática teórica. E para cada questão errada será atribuído 0 pontos. A nota final dos candidatos será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva ou os pontos obtidos na prova objetiva somados aos pontos da prova prática teórica observados dispostos no item 8 deste edital. Será eliminado deste concurso o candidato que não obtiver no mínimo 18 pontos na prova objetiva e não obtiver no mínimo 16 pontos na prova prática teórica. Obter nota igual a 0, 0 em conhecimentos específicos, 0 no total de questões de conhecimentos específicos e 0 no total de questões de português. Os candidatos serão ordenados de acordo com a nota final obtida em ordem decrescente. Em caso de empate, terá preferência o candidato que na seguinte ordem tiver idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição, com maior nota na prova prática teórica, para cargos que tiverem essa exigência, maior nota
Total de questões de conhecimentos específicos, maior nota no total de questões de língua portuguesa. Idade maior, persistindo o empate, terá preferência o candidato que tenha comprovadamente sido jurado conforme lei. Jurado. Como assim? Ampliou a hipótese de absolvição sumária do réu. Estabeleceu-se juiz deve declarar acusado. Você isso no júri. Peraí, o que está escrito? Terá preferência o candidato que tenha comprovadamente sido jurado. Ah, tá. Jurado nessa disposição, né? Ampliou a hipótese de absolvição sumária do réu e tal, tal, tal. Beleza. Dos recursos. Será assegurado ao candidato o direito de interpor recursos contra o edital e seus anexos. Beleza. Dá para entrar com recursos. Dos resultados. Os resultados serão divulgados na página eletrônica. O resultado final do concurso será divulgado de acordo com a classificação do candidato. Não terão acesso a resultados dos candidatos que forem eliminados. Será publicado na página eletrônica do concurso com as notas obtidas em cada prova. Poderá ser realizado exclusivamente na página eletrônica. Beleza. Da homologação. A homologação dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial da União na página eletrônica do concurso, em data a ser divulgada quando da publicação do resultado final do concurso. A homologação conterá a relação dos candidatos aprovados no concurso, classificados de acordo com o anexo 2 e 3 do decreto, aplicando-se o critério de desempate conforme subitem. Serão homologadas 3 listas de candidatos aprovados conforme modalidade de concorrência ampla, concorrência reserva de vagas para negros e pessoas com deficiências para cada cargo. Considerando o princípio da razoabilidade, mesmo quando não houver vagas reservadas para negros e para pessoas com deficiência nos cargos constantes deste edital, serão homologadas listas com os melhores classificados para a formação de cadastro de reserva, observando os seguintes percentuais. Para a lista de reserva de vagas para negros, o número de candidatos aprovados em listas de homologação será 20% do total de homologados em ampla concorrência do respectivo cargo, aplicando-se o disposto nos subitens. Para a lista de reservas vagas para pessoas com deficiência, o número de candidatos aprovados em lista de homologação será 5% do total de homologados em ampla concorrência do respectivo cargo, ampliando-se o disposto no subitem. Não entendi, né? Serão 20%. Em ambos os casos das listas de reservas, as hipóteses de quantitativo resultarem em um número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente. Na ocorrência de candidatos aprovados com a mesma nota final, na última colocação será homologado a aprovação de todos os candidatos nesta colocação. Os candidatos classificados além dos limites de aprovados definidos no item 13.2, 13.3, 13.31 deste edital serão considerados reprovados.
Os candidatos classificados além dos limites de aprovados definidos no item uhum, serão reprovados. Dos requisitos básicos para investidura nos cargos. Ah, tá, entendi. Serão requisitos para investidura no cargo. Ter sido aprovado e consultar a lista de homologados no concurso público na forma estabelecida neste edital, ser brasileiro, nato ou naturalizado em termos de legislação em vigor e estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses com reconhecimento de gozo de direitos políticos nos termos do artigo 1º, do artigo 12 da Constituição Federal ou estrangeiro, de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal. Ter idade mínima de 18 anos, ter aptidão física e mental para exercício de atribuições de cargo, não acumular cargos em empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal, ficando asseguradas as hipóteses de opções dentro de prazos para posse previstas no primeiro, segundo parágrafos do artigo 13, estar em dia em obrigações eleitorais, estar quite com obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino, possuir escolaridade e os requisitos exigidos, não ter sofrido no exercício de função pública penalidade. Demais requisitos poderão ser necessários e exigidos de acordo com a legislação da inspeção médica oficial para posse de cargo público. A inspeção médica para posse será realizada presencialmente pelo Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador e objetiva a aferir-se e objetiva a aferir se o candidato com deficiência ou não goza da capacidade física e psíquica para desempenhar as tarefas típicas inerentes ao cargo. A partir da inspeção médica, feita durante a consulta e da avaliação dos exames médicos constantes do anexo 4 deste edital e conforme portaria, o candidato será considerado apto ou inapto. A inspeção médica oficial compreenderá consulta médica, anamnese e exame físico realizado por médico oficial da UFMG, apresentação de exames médicos e comprovação do estado vacinal, conforme consta no anexo 4 deste edital. Não serão fornecidos pelo DAST cópias de exames apresentados. O candidato submetido à inspeção médica deverá apresentar todos os exames previstos no anexo deste edital. O médico oficial do DAST poderá solicitar para fins de elucidação diagnóstica a entrega de outros exames laboratoriais e de diagnóstico médico especializados, além dos previstos do anexo 4 deste edital, bem como relatórios ou parcerias de médicos. O candidato deverá providenciar às suas expensas os exames médicos. Em todos os resultados de exames complementares deverá constar o nome completo do candidato. Em caso de relatório ou parecer médico, este deve conter obrigatoriamente identificação do médico. Será considerado inapto o candidato que não comparecer à inspeção médica, deixar de entregar os exames constantes no anexo, no momento da inspeção médica, não gozar da capacidade física e psíquica para desempenhar as tarefas. Por ocasião da inspeção médica oficial, o candidato deverá informar doenças pré-existentes. Demais informações a respeito da inspeção médica oficial constarão da comunicação específica da convocação para essa fase. Dos documentos para posse em cargo público, o candidato deverá também apresentar os documentos dispostos no anexo 4, os diplomas
e ou certificados obtidos no exterior deverão obrigatoriamente ser validados. Documentos comprobatórios previstos no anexo 4 deste edital deverão ser apresentados após a aprovação do candidato. No ato da investidura no cargo será tornada sem efeito a nomeação do candidato que não comprovar os requisitos exigidos para a posse no cargo. Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo. Da nomeação posse entrada no exercício, a nomeação dos candidatos aprovados ocorrerá após a homologação do resultado final do concurso de acordo com as condições operacionais e planejamento administrativos internos da UFMG durante a validação do concurso conforme o quadro de vagas constantes no anexo 2 do presente edital observado. O candidato aprovado em lista de homologação neste concurso, dentro do número de vagas ofertadas neste edital, será nomeado e convocado para posse durante o período de validade deste concurso, observando o exclusivo interesse da administração pública. O candidato aprovado em lista de homologação dentro do número de vagas fixadas neste edital terá direito subjetivo à nomeação desde que preencha todos os requisitos para a investidura no cargo. Os demais candidatos aprovados nesta lista de homologação poderão ser convocados para nomeação à medida que surgirem novas vagas durante o período de validade deste concurso, aplicando os critérios de desempate, quando houver observando esse interesse da administração pública. A nomeação dos candidatos aprovados em lista de homologação no concurso público, na forma estabelecida neste edital, será a ordem de classificação no cargo para qual foi habilitado, na classe padrão inicial, categoria funções mediante a expedida pela autoridade. A nomeação dos candidatos aprovados em lista de homologação respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas. A orientadora, para tabela orientadora. Ordem, convocação, aprovados, lista de homologação. Para a distribuição das vagas totais ofertadas pela modalidade, para cada caso haverá cada caso de haver nomeações superiores ou quantitativas originais das vagas previstas neste edital. Ordem de nomeações totais de vagas, modalidade da vaga. A gente tem aqui, ó, esse quadro norteador. Ampla concorrência, vaga de reservas, ampla concorrência. E aí a gente tem a ordem de nomeação total das vagas. Beleza. Ampla concorrência, reserva de pessoas negras e reserva de pessoas com deficiência. Nomeação dos candidatos ocorrerá dentro do limite de vagas estabelecida no anexo 2. O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato da sua nomeação. A convocação dos candidatos nomeados para a posse será divulgada na página eletrônica. Somente poderá ser empossado o candidato aprovado em lista de homologação. Para o candidato com deficiência, após a investidura do candidato aprovado em lista de homologação no cargo, a deficiência não poderá ser erguida. O candidato aprovado em lista de homologação nomeado e convocado deverá atender no momento da posse os requisitos estabelecidos no item 14 deste edital. Um candidato aprovado em lista de homologação nomeado, convocado e empossado será lotado do interesse da administração nas diversas unidades, órgãos da UFMG em Belo Horizonte, Minas Gerais e região metropolitana de acordo com o cargo ou localidade para a qual concorreu.
Além dos requisitos já estabelecidos no item 14 deste edital para a empossada do cargo, candidato aprovado em lista de homologação de acordo com o artigo 137 da lei não poderá ter sido demitido do Serviço Público Federal, não poderá retornar ao Serviço Público Federal, nananã. Prática de crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação, patrimônio nacional e corrupção. O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado terá o seu ato de nomeação tornado sem efeito. Caso o candidato nomeado não seja empossado, a nomeação do candidato seguinte, aprovado em lista de homologação, poderá ocorrer de acordo com o interesse institucional. Na hipótese de não haver candidatos aprovados em lista de homologação na mesma modalidade da concorrência, a nomeação das vagas poderá ocorrer para outra modalidade, respeitando a validade do concurso. Se o candidato for nomeado em uma das modalidades de concorrência ampla e não tomar posse do cargo, não poderá ser nomeado novamente em outra modalidade, caso figure em duas listas. A partir da data de posse, o candidato deverá entrar em exercício em até 15 dias sob pena de ter a sua exoneração pública. Das penalidades, alegar desconhecimento, tal. Das disposições gerais, todos os horários referenciados neste edital têm por base o horário oficial de Brasília. Será 2 anos. O prazo de validade do concurso será de 2 anos a partir da data de publicação da homologação, resultado final do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da UFMG, nos termos do artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. A inscrição do candidato do concurso implica o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no presente edital e nas instruções específicas para cada cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento. Beleza, candidato aprovado em lista de homologação. Ficará sujeito a estágio probatório por um período de 36. Ahn, O candidato aprovado em lista de homologação dentro dos quantitativos de vaga previsto no edital poderá solicitar ao órgão ou entidade responsável pelo concurso público a sua reclassificação para a última posição da lista. O pedido de reclassificação poderá ser apresentado antes ou após a nomeação, e antes da nomeação, o candidato será reclassificado na mesma lista em que foi homologado. Após a nomeação, o candidato será reclassificado na mesma lista. Será permitida apenas uma reclassificação por candidato. A reclassificação somente será possível se ainda houver candidatura. Caso o candidato já tenha sido nomeado, deverá apresentar o pedido. O candidato aprovado em lista de homologação, nomeado e empossado ao entrar em exercício das atividades do cargo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 36 meses, conforme normativo vigente. Ao estágio probatório por um período de 36 meses? As disposições e instruções contidas na página eletrônica e de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos todos os atos editais. O que é estágio probatório? Deixa eu ver aqui. É um período de avaliação que os novos servidores públicos passam para serem
para se efetivarem no cargo. É uma etapa de adaptação e consolidação similar ao período de experiência e iniciativa privada. Ah, entendi. É de inteira responsabilidade o candidato acompanhar a publicação de todos os atos editais. Ahn, a UFMG não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos enviados pelo candidato, quaisquer irregularidades autorizar, nananã, serão observadas as orientações do tribunal. Beleza. Cronograma do concurso. Ó, abriu. Aqui. Beleza. A gente tem um cronograma. Depois a gente vai estudar esse cronograma. Então, beleza. Para esse primeiro vídeo, né? Dessa série. A gente fica por aqui. Que é a leitura do artigo de forma assim, leviana, né? Colocando essa impressão na, na, no lugar certo, né? Na linha de precisão, né? Digamos assim. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar analisando o artigo e vai entrar para as linhas de estudos, né? Em respeito às exigências que trazem nesse edital. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!